Durante muito tempo, acreditamos que os maiores mistérios do planeta estavam além da Terra, no espaço profundo, em galáxias distantes, em mundos que talvez nunca alcancemos. Mas essa certeza começou a ruir quando cientistas notaram que nós conhecemos melhor a superfície da Lua do que o fundo dos nossos próprios oceanos. Sob quilômetros de água, pressão extrema e escuridão absoluta, existe um território que permanece praticamente intocado. Um mundo onde sensores falham, imagens são incompletas e cada descida revela algo que não deveria estar ali. E em meio a esse vazio silencioso, registros começaram a surgir. Não relatos antigos, não lendas, dados científicos modernos, leituras oficiais, arquivos que não se encaixam no que acreditávamos ser possível. Esses registros não apareceram de uma vez. Eles surgiram aos poucos, em relatórios técnicos, imagens de sonar, medições químicas e padrões físicos que não deveriam existir segundo os modelos aceitos. Sempre distantes, sempre profundos, sempre acompanhados pela mesma reação: cautela, silêncio e nenhuma resposta definitiva. O mais inquietante é que esses dados não apontam para um único evento isolado. Eles parecem indicar algo recorrente, algo que desafia explicações simples e obriga especialistas a admitir um limite desconfortável do conhecimento humano. Porque quando os instrumentos mostram algo que não pode ser explicado, a pergunta deixa de ser "o que é isso?" e passa a ser "o que mais não estamos vendo?" Talvez o fundo do oceano não seja apenas um cenário passivo moldado pela geologia. Talvez existam processos, estruturas ou fenômenos que ainda não compreendemos completamente. E se isso for verdade, então algumas das certezas mais básicas sobre o nosso próprio planeta podem estar erradas. Hoje, vamos falar sobre anomalias reais, registradas e documentadas, encontradas nas profundezas dos oceanos. Casos que intrigam cientistas até hoje e que permanecem sem uma explicação definitiva. Antes de qualquer anomalia ser identificada, existe um problema maior que quase nunca é discutido. O fundo dos oceanos permanece em grande parte fora do nosso alcance. Mais de 80% desse território nunca foi mapeado em alta resolução. Em muitos casos, os dados que temos são aproximações grosseiras, obtidas por sensores que trabalham no limite da tecnologia atual. Explorar o oceano profundo não é apenas difícil, é hostil. A pressão aumenta a níveis capazes de esmagar aço. A ausência de luz torna a observação direta quase impossível. Equipamentos falham, comunicações sofrem atrasos e qualquer erro pode significar a perda total de uma missão inteira. Por isso, cada descida é planejada com extremo cuidado e cada minuto no fundo do mar é precioso. Esse cenário ajuda a explicar por que tantas descobertas surgem quase por acaso. Muitas das anomalias mais intrigantes não foram encontradas durante buscas direcionadas, mas sim enquanto cientistas procuravam outra coisa: um mapeamento rotineiro, um teste de equipamento, uma coleta padrão de dados, e então algo aparece fora do esperado. Em 2011, uma análise de rotina mudou o rumo de uma pesquisa no norte da Europa. Técnicos examinavam dados de sonar coletados no fundo do Mar Báltico, mais precisamente no Golfo de Bótnia, entre a Suécia e a Finlândia. A profundidade média naquela área gira em torno de 90 metros, um ambiente relativamente conhecido para padrões oceânicos. Ainda assim, algo destoava do restante do leito marinho. Nos mapas de sonar, surgiu uma formação circular com aproximadamente 60 metros de diâmetro. O contorno era definido demais para passar despercebido. Enquanto o fundo ao redor apresentava irregularidades naturais, aquela estrutura mantinha uma borda contínua,
quase simétrica. Não era apenas a forma que chamava a atenção, mas o contraste com o terreno ao redor, como se algo tivesse sido colocado ali, ou moldado por um processo incomum. Expedições posteriores retornaram ao local para novas varreduras. As imagens confirmaram que a formação permanecia inalterada. Amostras do sedimento próximo indicavam composições diferentes das áreas adjacentes, o que levantou as primeiras hipóteses geológicas. Alguns pesquisadores sugeriram formações glaciais raras, criadas durante o recuo das geleiras ao fim da última era do gelo. Outros levantaram a possibilidade de estruturas rochosas moldadas por processos desconhecidos na região. Mas nenhuma dessas hipóteses conseguiu explicar todos os detalhes observados. Durante uma das investigações in loco, equipamentos elétricos apresentaram falhas momentâneas ao se aproximarem do ponto exato da formação. O episódio foi registrado, mas nunca plenamente esclarecido. Não houve confirmação de campos magnéticos anormais, nem causas ambientais óbvias que justificassem o comportamento dos instrumentos. O caso passou a dividir opiniões. Parte da comunidade científica defende explicações naturais ainda pouco compreendidas. Outra parte admite que os dados disponíveis são insuficientes para uma conclusão definitiva. O que permanece inquestionável é o registro da anomalia. Ela existe, foi detectada por múltiplos levantamentos e continua sem uma explicação consensual. E se uma formação assim pode surgir em uma região relativamente acessível do planeta, o que pode estar escondido em profundidades ainda maiores? A segunda anomalia surge em um cenário muito mais extremo, onde a presença humana é praticamente inexistente. Em abril de 2022, uma expedição da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos explorava uma área remota do Oceano Pacífico, próxima ao arquipélago do Havaí, dentro do monumento marinho Papahanaumokuakea. A profundidade ultrapassava os 3.000 metros, uma zona onde a pressão e a escuridão tornam qualquer observação um desafio técnico considerável. Durante o mapeamento do fundo oceânico, as câmeras do submersível registraram algo inesperado. O leito marinho apresentava uma sequência extensa de rochas fraturadas, formando linhas quase retas, dispostas de maneira surpreendentemente organizada. O padrão lembrava um pavimento contínuo, com blocos que pareciam encaixados lado a lado, criando a impressão visual de uma superfície deliberadamente estruturada. O registro rapidamente chamou a atenção dos pesquisadores a bordo. Ambientes vulcânicos submarinos costumam gerar fraturas irregulares, resultado do resfriamento desigual da lava. No entanto, naquele ponto específico, a regularidade geométrica se destacava de forma incomum. As fraturas seguiam direções consistentes, com ângulos que se repetiam ao longo da formação, algo raramente observado com tanta clareza em regiões semelhantes. A explicação oficial apontou para um processo geológico conhecido, associado à contração da lava ao esfriar. Ainda assim, os próprios cientistas envolvidos reconheceram que o nível de simetria registrado ali era atípico. Outro detalhe intrigante era a relativa ausência de incrustações biológicas densas, algo esperado em estruturas expostas no fundo do mar por longos períodos. Nenhuma hipótese alternativa foi confirmada, e o local não apresentou sinais de intervenção humana conhecida. O fenômeno ficou informalmente conhecido como a Estrada de Tijolos Amarelos, mais como referência visual do que como explicação científica. Até hoje, permanece como um exemplo de como processos naturais podem produzir formas que desafiam nossas expectativas. Mas se esse padrão pode surgir a mais de 3 quilômetros de profundidade, em uma das regiões mais isoladas do planeta, quantas outras formações semelhantes podem existir sem nunca terem sido observadas? Nem todas as anomalias do fundo do oceano podem ser vistas por câmeras ou mapeadas por sonar. Algumas existem apenas nos números, escondidas em gráficos e análises laboratoriais, que à primeira vista parecem técnicas demais para chamar atenção. Ainda assim, são justamente essas anomalias invisíveis que mais incomodam os cientistas,
porque colocam em dúvida processos fundamentais que acreditávamos compreender. Em 2024, um grupo internacional de pesquisadores publicou dados sobre uma concentração anormal do isótopo berílio-10, encontrada em crostas de ferro-manganês retiradas do fundo do Oceano Pacífico Central. Essas crostas se formam de maneira extremamente lenta, acumulando material ao longo de milhões de anos, funcionando como verdadeiros arquivos naturais da história do planeta. Por isso, qualquer alteração inesperada nesses registros levanta suspeitas imediatas. A datação indicou que o pico de berílio-10 ocorreu há cerca de 10 milhões de anos. O problema é que não existe um mecanismo conhecido capaz de explicar aquela quantidade específica do isótopo naquele período. Modelos atuais sugerem que o berílio-10 se deposita de forma relativamente estável, influenciado por fatores como raios cósmicos e circulação oceânica global. Os dados, porém, não se encaixavam em nenhum desses cenários. Hipóteses começaram a surgir. Alguns cientistas sugeriram um evento cósmico raro, como uma explosão estelar próxima o suficiente para alterar temporariamente o fluxo de partículas que atingem a Terra. Outros levantaram a possibilidade de mudanças abruptas na circulação dos oceanos ou processos ainda desconhecidos no interior do planeta. Nenhuma dessas ideias, no entanto, conseguiu explicar completamente os registros encontrados. O mais inquietante é que os instrumentos estavam funcionando corretamente. As amostras foram analisadas de forma independente por diferentes laboratórios, utilizando métodos distintos, e os resultados convergiram. O erro instrumental foi praticamente descartado. O sinal estava ali, gravado nas camadas metálicas do fundo do oceano, aguardando uma explicação que ainda não existe. Quando uma anomalia não pode ser vista, tocada ou filmada, ela se torna ainda mais difícil de aceitar. Mas os números não mentem, e quando eles entram em conflito direto com os modelos aceitos, a ciência é forçada a admitir uma possibilidade desconfortável. Talvez ainda faltem peças fundamentais para entendermos a história profunda do nosso planeta. Quando essas anomalias são analisadas individualmente, é tentador tratá-las como exceções raras. Um fenômeno estranho aqui, um dado fora do padrão ali. No entanto, quando pesquisadores começam a comparar registros de diferentes expedições, épocas e regiões, uma sensação desconfortável surge. Talvez esses casos não sejam tão isolados quanto parecem. A formação circular no Mar Báltico, o pavimento rochoso no Pacífico Profundo e a assinatura química anômala registrada em crostas metálicas compartilham algo em comum. Todas foram detectadas em ambientes extremos, longe da observação constante, onde a coleta de dados é limitada e cada medição carrega um grau elevado de incerteza. Ainda assim, os registros são consistentes o suficiente para não serem descartados como ruído ou erro aleatório. Outro ponto inquietante é a reação da própria comunidade científica. Em nenhum desses casos, houve uma explicação imediata amplamente aceita. Em vez disso, surgiram hipóteses provisórias, acompanhadas de ressalvas e de uma linguagem cuidadosa. Termos como possivelmente, sugere e pode indicar aparecem com frequência nos relatórios, revelando uma cautela que vai além do normal. É como se os dados estivessem sempre um passo à frente das explicações disponíveis. Existe um momento na ciência em que a busca por respostas encontra um obstáculo inesperado. Não porque os dados estejam errados, mas porque eles apontam para algo que os modelos atuais não conseguem acomodar. É exatamente nesse ponto que as anomalias do fundo do oceano se tornam mais perturbadoras do que qualquer teoria especulativa. Os instrumentos usados para registrar esses fenômenos representam o que há de mais avançado em exploração profunda. Sensores calibrados, análises repetidas,
validações independentes. Ainda assim, os resultados permanecem desconfortavelmente fora do esperado. Quando todas as verificações são feitas e o erro técnico é descartado, resta apenas admitir que o problema pode não estar nos dados, mas no nosso entendimento. Essa admissão não acontece com facilidade. Modelos científicos são construídos ao longo de décadas, às vezes séculos. Eles funcionam porque explicam a maioria dos fenômenos observados. Mas as anomalias não se comportam dessa forma. Elas ocupam as margens do conhecimento, onde as regras parecem falhar, e as exceções se acumulam. Ao longo desse percurso pelas profundezas, uma coisa se torna impossível de ignorar. Essas anomalias não pertencem ao campo da especulação. Elas estão registradas em dados reais, coletadas por instituições científicas, analisadas por especialistas e preservadas em relatórios oficiais. O mistério não está em saber se elas existem, mas em entender por que ainda não conseguimos explicá-las completamente. O fundo do oceano continua sendo a maior fronteira inexplorada do planeta, um ambiente onde cada avanço tecnológico revela novas camadas de complexidade e onde respostas definitivas parecem sempre escapar por alguns metros, por alguns dados, por alguma variável desconhecida. Quanto mais olhamos para baixo, mais evidente se torna que nosso conhecimento ainda é fragmentado. Talvez essas anomalias sejam apenas manifestações extremas de processos naturais que ainda não compreendemos por inteiro. Ou talvez indiquem que certos capítulos da história geológica da Terra ainda não foram escritos. A ciência segue avançando, mas nem sempre no ritmo que gostaríamos. E às vezes, avançar significa aceitar a ausência temporária de respostas. E se você quer continuar explorando anomalias reais, fatos pouco conhecidos e histórias que desafiam o que achamos que sabemos sobre o nosso mundo, siga o canal Vórtice de Fatos, porque o desconhecido não está distante. Ele está logo abaixo da superfície.